Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, polêmica de JJ com goleiro Bono e novo capítulo de polêmica com Neymar. Sheik árabe, dono do país, dá indireta a JJ. Landim abandonado por apoiadores por manter Sampaoli. Representantes do West Ham no Brasil por Pedro. Gabigol puxa a fila de jogadores insatisfeitos com dirigentes do Flamengo. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de curtir o vídeo. Muita informação aqui para você, além de se inscrever no canal. Canal Flamenguista em Portugal é um canal português, já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal. Não é um canal do Benfica, não é do Sporting, não é do Porto, é do Flamengo. Então, se inscreva no canal para fazer o nome do Flamengo cada vez maior aqui em Portugal, além de acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões na Europa de uma forma geral. Se você quer notícias provenientes do exterior relacionadas ao Flamengo, você tem que se inscrever aqui no canal Flamenguista em Portugal, porque você tem elas primeiro, melhor e com mais profundidade aqui no canal. Galera, muita coisa para falar no vídeo de hoje. Vivemos uma crise, né? A temperatura está elevada na Gávea, a temperatura está elevada no Ninho do Urubu. A gente tem um jogo importantíssimo, uma decisão sábado agora contra o Botafogo, meus amigos. Só que a confusão não para de acontecer. E vocês, vou começar por essas, né? Vocês já sabem que ontem à noite, meus amigos, isso aí vocês já devem saber, o Gabigol curtiu um post no Twitter, ou no X, ou no X, como se diz, né? De uma pessoa criticando a diretoria do Flamengo. Gabigol, uma salva de palmas para você, né? Parabéns aí pela atitude. Obviamente, depois ele foi orientado a apagar, né? Mas ele curtiu ali, né? Porque, sem sombra de dúvidas, alguma coisa que aconteça de ruim no sábado vai ser pela festa do Gabi e não pela incompetência monstruosa dos dirigentes do Flamengo. Né? O clima entre Gabriel Barbosa, o Gabigol e a diretoria do Flamengo não parece ser o dos mais harmônicos. Nessa segunda, 28, o Camisa 10 curtiu duas postagens na rede social Twitter, agora chamada X, nas quais os dirigentes rubro-negros receberam duras críticas por parte de torcedores. Os alvos dos protestos são o presidente Rodolfo Landim e o vice de futebol Marcos Braz e o diretor de futebol Bruno Spindel. Gabigol, que dará uma mega festa de aniversário nessa quarta, dia 30, é alvo de muitas críticas nas redes sociais, mas há também quem veja espaço para reclamar dos dirigentes. Esse é o tom do Twitter do usuário Felipe Oliveira, que citou um protesto que está sendo organizado para o mesmo dia no local da festa do Gabigol, afirmando, ironicamente, e zero protesto contra Landim, Braz e Spindel e Cia. Gabigol curtiu a postagem. Posteriormente, o Camisa 10 rubro-negro também curtiu um Twitter da usuária Iane Ellen, que afirma que Gabigol é um bode expiatório para problemas internos do Flamengo. Ademais, as críticas contra a festa do atacante serviram para abafar uma série de problemas internos e de responsabilidade dos dirigentes. Posteriormente, Gabigol apagou as curtidas. Meus amigos, mas está lá e assim, você está defendendo então a festa do Gabigol? Não, eu acho que ela é inapropriada nesse momento. Agora, se você colocar todo o mal do Flamengo em função dessa festa, você vai estar sendo ingênuo, né? Porque o grande problema do Flamengo é o amadorismo do presidente Rodolfo Landim. E aí, meus amigos, já começam a surgir notícias que não é só o Gabigol que está insatisfeito com os dirigentes. É isso mesmo, meus amigos. Conforme
colocado pela coluna do Fla, alguns atletas do plantel veem a diretoria do clube como omissa publicamente. A forma que os dirigentes conduzem o clube também é tratada como amadora, deixando que a responsabilidade pelos maus resultados caiam no colo dos jogadores. Isso é óbvio, meus amigos. Essa fatia de atletas insatisfeitos também acredita que o elenco não tem respaldo suficiente da diretoria para demandas do dia a dia, além de não se sentir ouvida pelos dirigentes. No entanto, a insatisfação acontece desde a final de 2022, sendo agravada pela agressão do preparador físico Pablo Fernandes no atacante de Pedro. Falta de contundência e de diálogos. Jogadores acreditam que os dirigentes não se posicionam de forma contundente nos bastidores e publicamente em relação aos episódios de violência. Isso é claro. E o assunto ainda é tocado em algumas conversas no dia a dia. Já a briga entre Gerson e Varela está superada internamente. A falta de diálogo por parte da comissão técnica de Jorge Sampaoli também colabora para que o clima entre os bastidores do Flamengo não seja apaziguado mutuamente. Meus amigos, vocês têm alguma dúvida que o Rodolfo Landim não conversa com os jogadores? Você acha que é perfil? Landim e Sampaoli são gêmeos siameses. São farinha do mesmo saco, meus amigos. Vocês acham que ele realmente mantém o Sampaoli por quê? Mantém o Sampaoli porque todo mundo sabe que foi escolha dele, né? Então tem o orgulho ali de manter, né? E, meus amigos, além disso, né? É um cara do perfil que tem ali zero habilidade em lidar com gente, zero habilidade para fatores humanos. Então, eles são siameses, meus amigos. E aí, meus amigos, ele vai perdendo aliados, né? A situação do Sampaoli realmente é muito complicada, né? Aliados de Landim começam a achar que apego por Sampaoli pode custar a Copa do Brasil. Meu Deus do céu, meus amigos. Meu Deus do céu. Né? Será que agora os jogadores e alguns dirigentes do Flamengo, só agora eles estão enxergando isso? De acordo com a jornalista Raíssa Simplício, os dirigentes rubro-negros defendem que o treinador seja demitido antes das finais da Copa do Brasil. Apoiadores do presidente Rodolfo Landim e membros da diretoria acreditam que o Flamengo terá mais chances de vencer o São Paulo na decisão sem o treinador. Isso porque o time teve uma queda drástica de desempenho depois do episódio à agressão do Pedro em junho. Sampaoli não parece ter capacidade de reverter o cenário. Eu queria deixar claro que eu não concordo, não. Desempenho do Flamengo, bom desempenho, o Flamengo nunca teve com o Sampaoli. Tira aí o jogo contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, os jogos, apesar dos resultados aparecerem, era óbvio que o time vinha muito mal. No entretanto, em entrevista na sede da CBF, Rodolfo Landim defendeu a permanência do argentino ao menos até o fim da temporada. Abre aspas, é óbvio, estamos no meio de uma temporada com 2 decisões. Todo mundo faz avaliação no fim do ano. Né? E aí, meus amigos, o que se diz é o seguinte, a situação realmente é um cadáver apodrecendo dentro da sala. Dentro do ninho do urubu, diz o jornal O Globo, e também na Gávea, porém, há forte resistência ao trabalho do argentino. A insatisfação é compartilhada por parte do grupo de jogadores, membros do departamento de futebol e funcionários. A relação de Jorge Sampaoli com o entorno rubro-negra segue pautada pela frieza e distanciamento. Embora tenha se reunido com o vice-presidente Marcos Braz em shopping na Zona Oeste, informação publicada primeiramente pela ESPN nessa segunda-feira, Sampaoli não é de se abrir nem com Braz e nem com Bruno Spindel, executivo de futebol. Mantém-se como uma figura muito fechada com seus pares da comissão técnica e com o supervisor Gabriel Andreasa. Escuta pouco quem milita no departamento. Sampaoli tem suas insatisfações com a diretoria. Queria mais além de Alain e Luiz Araújo e também desejava dispensar algumas peças do elenco. Fato
que o fato de não ter conseguido realizar isso de forma integral causou frustrações e ruídos já na rara comunicação com o comando do futebol. Cientes de que esse momento é delicadíssimo, alguns membros da comissão técnica, antes totalmente isolada, buscaram a aproximação com alguns profissionais do clube depois de 4 meses de trabalho. Com o manifesto público, Landim diminui para o externo o burburinho sobre a possível saída imediata de Sampaoli. Mas a pressão interna segue forte. Quem vive o dia a dia do CT garante que o clima é muito ruim. Há correntes, aliás, que entendem que o fato de Rodolfo Landim ir pouco ao ninho do urubu impedem que o presidente perceba o quanto o ambiente se encontra insustentável. O ápice deu no dia 29 de junho, quando o ex-preparador Pablo Hernandes deu um soco na cara de Pedro no vestiário na vitória de 2-1 sobre o Atlético. Por mais que o Flamengo tenha mobilizado funcionários de diversos setores para gerir a crise principal de gestão de Sampaoli, a postura do treinador de colocar o agressor e o agredido a par das igualdades num texto publicado nas redes sociais fez um ambiente ruim de vez. Figuras importantes do Flamengo torciam para que Sampaoli pedisse demissão em solidariedade ao Pablo Fernandes, mas isso não aconteceu. A tentativa de juntar os cacos após a distratada contusão da pós-briga teve participação do comando do futebol, mas a ferida nunca fechou. Ou seja, meus amigos, presidente mimado, presidente mimadinho. Todo mundo está vendo. Flamengo, meus amigos, é um carro desgovernado, né, se dirigindo à beira do precipício. Todo o planeta aponta para que o carro vire para a esquerda ou para a direita, e ele segue reto em direção ao precipício. Né? As pessoas gritam, mas o motorista cego e surdo vai com tudo para a beira do precipício. Isso é que é o presidente mimado do Flamengo está fazendo com você, torcedor do Flamengo. Né? E você, meu amigo, você gosta do Landim como presidente do Flamengo? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, janela europeia está próxima a fechar. E aí, meus amigos, representantes do West Ham estão no Brasil e podem levar o Pedro. É isso mesmo. Mais um cataclisma causado pela incompetência do Rodolfo Landim, por ter um técnico totalmente acéfalo, que é o Jorge Sampaoli, que bota no banco indefinidamente o artilheiro do Flamengo na temporada, que enfraquece essa relação Pedro e Flamengo, e o West Ham está aí para levar o Pedro. É isso mesmo, meus amigos. Né? Jornal inglês, né? Em uma reportagem recente de Alan Nixon, do The Sun, afirmou que o West Ham está em negociações para contratar Pedro, atacante do Flamengo, nesse verão. Acredita-se que os Hammers estejam ansiosos para contratar o atacante brasileiro durante esse período de verão. Existem no Brasil representantes do clube que já estão no Brasil para negociar com alguns jogadores, entre eles Pedro, né? E pode ser que rapidamente se decida aí a possibilidade da contratação do centroavante brasileiro, né? Parece que eles tinham o alvo também no centroavante corintiano, né? E agora, de certa forma, né, não conseguindo a contratação do Yuri Alberto, parece que o alvo agora é Pedro do Flamengo, que está em litígio e que pode vir a ser jogador do West Ham. E aí, o que parece é que esses representantes do West Ham que estão no Brasil vão entrar em contato em breve com os dirigentes do Flamengo. Você, meu amigo, você que está aí, você gostaria de ver o Pedro saindo do Flamengo? Escreva aqui nos comentários a sua participação, é muito importante. De novo, essa notícia vem da Inglaterra para você. Essa notícia
Eu trago diretamente da Inglaterra para você, que representantes do West Ham estão no Brasil. Ninguém aí no Brasil trouxe essa notícia para você. Trago aqui de tabloides ingleses. Meus amigos, como ninguém está trazendo também para você as notícias sobre um velho sonho da nação rubro-negra. JJ, é isso mesmo, meus amigos. Ontem o Al Hilal ganhou de 2-0 e segue firme aí no Campeonato Árabe. Só que você até viu aí que ele deu durante o jogo uma bronca no Michael, mas o clima não está bom para o treinador rubro-negro, já diria assim, lá na Arábia, né? Por quê, meus amigos? Eu vou dizer algumas coisas para vocês que talvez vocês não saibam, né? Ontem, meus amigos, foi apresentado Roberto Mancini como novo treinador da Arábia Saudita. Muitos de vocês sabem que o Jorge Jesus foi convidado, pelo menos teria sido convidado, e acabou, de certa forma, optando por trabalhar no Al Hilal. E a Sef Al-Mishar mente com Jorge Jesus. É uma bomba na testa sobre os motivos da contratação da Arábia Saudita do Roberto Mancini. A conferência de apresentação de Mancini como novo técnico da seleção saudita trouxe algumas provocações para Jorge Jesus. É claro que, desde que a seleção saudita contratasse um novo treinador e houvesse uma conferência de imprensa, uma questão tinha que ser colocada. Por que as negociações do Al-Qadar com o português Jorge Jesus falharam? Atual diretor técnico saudita do Al Hilal, mas veio a resposta de Yasser Al-Michal, presidente da Associação de Futebol, algo provocativo para o português. A Associação de Futebol, hoje, segunda-feira, em uma conferência de imprensa para apresentar o italiano Roberto Mancini, novo treinador da seleção saudita até 2027, para suceder o francês Hervé Renard. O contrato com o italiano surgiu após fracassos com as negociações de mais um treinador, incluindo Jesus, que anunciou oficialmente, notificado pelos dirigentes da federação, mais o desejo de regressar ao Hilal. Al-Missar falou especificamente sobre essa declaração durante a conferência de imprensa. Jesus é atualmente treinador ao Hilal e desejamos-lhe sucesso, mas não sei o que ele quer dizendo que entramos em alguma negociação. No entanto, o presidente da Associação de Futebol não ficou satisfeito com a afirmação e antes bombardeou o português, dizendo o seguinte: hoje temos um treinador jovem com ambições e equipes jovens. É um treinador de história distinta, além de ter 58 anos, ou seja, ainda tem grande paixão e ambição numa altura que a maioria dos treinadores tem quase 70 anos de idade, dando uma alfinetada diretamente a Jorge Jesus. O estilo de Mancini atraiu, além disso, conta com jogadores jovens e conquistou Taça das Nações Europeias com a Itália. E seus assistentes têm especializações claras. E ele tem o seu toque e marca em todos os lugares que atuou, seja no Inter italiano como no Manchester City da Inglaterra. Ou seja, o presidente da Federação Saudita desconsiderou aí que tenha feito uma proposta pelo JJ e que, teoricamente, disse que o JJ mentiu, que ele queria um técnico mais jovem. Mas as polêmicas com o JJ não param por aí. Meus amigos, os árabes estão muito confusos. JJ diz que Neymar não vai estrear na próxima sexta-feira no clássico contra o Al Hilal. Reportagem da imprensa revela nos últimos desenvolvimentos, outro jornal árabe, relacionados à posição do craque brasileiro Neymar da Silva para participar da partida contra o Al Hilal em âmbitos das competições. Neymar Silva faltou participar no início da temporada pelo Al Hilal por passar por um programa de reabilitação, de se recuperar das últimas lesões. Uma surpresa para os torcedores do Al Hilal revelou o motivo de Neymar
ter feito treinamentos superficiais. Resumindo aqui, a tradução não está muito boa, meus amigos. Lá o Jesus diz que ele não vai estrear, né? E no Brasil, saem notícias que ele estreia na próxima sexta-feira, antes de se apresentar à seleção brasileira. Então é mais uma polêmica. Como os jornais brasileiros sabem que o Neymar jogará sexta-feira, se lá na Arábia o Jorge Jesus diz que ele não jogará. Além disso, meus amigos, na entrevista coletiva, que está dando maior bafafá, maior polêmica lá, é o seguinte, né? O Al Hilal fez um investimento enorme contratando o goleiro marroquino Bono. Lembra do Bono? Que jogava no Marrocos na Copa do Mundo, goleiro do Sevilha, um goleiro aí extremamente decantado por todo mundo. Pois é, o Jorge Jesus, depois da contratação do Bono, disse o seguinte: Bono não será o goleiro principal ao longo da temporada, e Al Borrouf jogará em algumas partidas. O treinador português Jorge Jesus confirmou que o Al Hilal da Arábia Saudita, que o guarda-redes marroquinos Youssef Bono não será essencial em todos os jogos dessa temporada. Jesus disse na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo ao Etaf Clube e assim Bono não será guarda-redes principal ao longo de toda a temporada. É certo que Abdou Al-Marrouf estará presente em alguns jogos, inclusive a nível local. Ele quer jogar como titular porque não está habituado ao banco. E não sei o que se passa em sua cabeça, né? E aí, meus amigos, uma polêmica enorme dos jornalistas dizendo como é que se contrata, né, um dos melhores goleiros do mundo, que é o Bono, e o Jorge Jesus diz que o jogador chegará e será banco de reservas para um goleiro árabe, meus amigos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso tudo é que a situação do Jorge Jesus, apesar do início do trabalho, apesar de estar começando, ele já começa a ser bastante contestado lá na Arábia. Fica tranquilo, se inscreve no canal, que eu vou trazer todo dia todas as notícias referentes ao Jorge Jesus. Se você sonha com o Jorge Jesus voltando a vestir o manto sagrado rubro-negro, diz aí nos comentários, você gostaria da volta do JJ? Escreva aqui nos comentários, porque a sua participação é muito importante. Como a sua inscrição, soma o seu like, primeiro, nesse vídeo. Essas notícias direto do mundo árabe, isso só tem aqui no canal Flamenguista em Portugal, com uma curtida no canal também. Curta o canal Flamenguista em Portugal e se inscreva, é isso que eu queria falar. Se inscreva no canal, a sua inscrição é muito importante. Vejo vocês logo mais na live para dar muito mais detalhes para vocês. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.